Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. Chegamos ao mês de junho e já tinha um tempo que eu queria fazer um milho verde, bordar um milho verde. Só que aí eu aguardei chegar junho para a gente dar abertura às festas juninas. Eu espero ainda nesse mês fazer outras abordagens com tema junino, mas hoje veremos esse milho que foi feito com um ponto picô. Inclusive, tem até aqui no canal já esse tutorial que eu gravei demonstrando como fazer o ponto picô. E eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link desse tutorial para vocês também assistirem. Então, vamos lá. Estou utilizando o tecido algodão cru, numeração 10 ou gramatura média. A agulha é a de tapeçaria, essa que tem uma ponta mais arredondada e o orifício mais alongado. E os 6 fios da linha emmeada. Dei um nozinho logo aqui na ponta para sustentar a linha lá no avesso do tecido. E fiz esse desenho, que no caso aqui vai ser o milho. E aqui vão ser as partes, as folhagens dele, certo? Tá aqui a dimensão, 2,5 cm por 1,4 centímetros a base e 2 centímetros para as folhinhas. Quando eu gravei o tutorial que eu mencionei agora há pouco, explicando o ponto picô, eu o fiz com apenas 3 traços retos assim, ó. E hoje eu vou demonstrar como você pode fazer com 5, porque eu quero essa base mais alongada. Então, é necessário a gente ter mais estruturas, linhas retas para poder sustentar melhor o ponto. Então, para iniciar, eu venho aqui do lado avesso com a agulha e saio logo aqui nessa ponta. Eu poderia sair nessa outra extremidade também, tanto faz. E para continuar, nós vamos utilizar um alfinete. Se você não tiver, pode ser uma agulha grande também. Entra nessa pontinha aqui de cima e você pode retornar, ó, lá embaixo. Pronto, desse jeito. Então, vou passar essa linha por trás do alfinete para sustentar. Entro nessa outra extremidade com a agulha. Agora eu saio nesta outra ponta, para já fazer essa outra linha. Passo novamente por trás do alfinete e entro nessa outra extremidade. E retorno logo aqui nessa linha do meio, que foi a única que sobrou. E passo novamente por trás do alfinete. A base do ponto picô está feita, sendo sustentada por esse alfinete. Vou passar por baixo dessa primeira linha, por cima da segunda, por baixo da terceira, por cima da quarta e por baixo da quinta linha. Sempre serão esses movimentos, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Por isso que eu opto usar a agulha de tapeçaria, que não tem ponta afiada, né? Ela é mais arredondada. Na hora que eu vou fazer esse caminho, não tem o risco de desfiar a linha, de passar por dentro dos 6 fios. Vamos puxar. E nesse primeiro movimento, você vai puxar bem essa linha. Você pode até segurar essa base e puxar bem lá em cima, para que quando a gente for tirar esse alfinete, não fique um espaço muito frouxo, muito grande aqui na ponta do ponto picô. Então, você puxa bem essa linha, como se estivesse apertando o alfinete mesmo. Pronto. Agora, nós vamos apontar a agulha para a direita e voltar o movimento. Só que ele vai ser contrário. Já que a sua agulha passou por baixo desse primeiro ponto aqui, dessa linha, então agora ele vai passar por cima. Por baixo do seguinte, por cima do outro, por baixo e por cima. E você puxa. Só que você vai puxar com bem delicadeza,
para não apertar o ponto. Se você puxar, ó, vai acontecer isso. O seu ponto, o picô, ele vai tender a ficar bem estreitinho, porque ele vai estar extremamente apertado. Dessa segunda vez que você fizer o ponto, você não puxa muito, vai ser bem suave. E você vai ter que levar essa linha bem para cá para cima. Então, ó, com a própria agulha você pode ir empurrando todos esses entrelaçamentos que você for fazendo. Agora eu vou apontar a agulha para a esquerda e fazer o movimento contrário do que eu acabei de fazer. Se a agulha passou por cima desse último, agora ela vai passar por cima. Por baixo, por cima, por baixo, por cima. No início parece meio difícil de entender, mas é isso. Você vai sempre procurando apontar a agulha para um lado e para o outro e fazer caminhos diferentes, por cima e por baixo. Agora, de novo, vou apontar para a direita e vou fazer um movimento contrário. Já que eu passei por baixo dessa última linha com a agulha, agora eu vou passar por cima. Por baixo dessa outra, por cima e por baixo. Puxa suave. A linha vai ficar desse jeito. Aí você vem com a agulha e empurre lá pra cima. Pronto. Pode ser que fique melhor para você quando for trabalhar pro lado direito novamente. Você faz isso, ó. Põe de cabeça para baixo o seu bastidor para você trabalhar. A linha passou por baixo dessa última, agora vai passar por cima. Vira o bastidor novamente, para facilitar o manuseio mesmo. Você pode perceber que a linha vai ficando na agulha, ó, ela vai toda se entortando. Você, por obrigação, vai percebendo isso e vai desentortando. Senão vai acontecer isso, ó, de ficar essa linha enrolada aqui no final e o ponto não ficar tão interessante como ele poderia, se tivesse com a linha toda soltinha. E eu já tô bem perto de finalizar, até porque a linha já tá terminando também. Então, eu vou mais uma vez e retorno com a linha. Pronto, agora eu voltarei pela última vez para finalizar o ponto. Terminei desse lado direito. Então, entrarei nessa pontinha aqui da base, dessa última perninha da linha. Venho pro lado avesso, para poder fazer o arremate.
Deixa eu tirar esse fio aqui do meio. Pronto. Vou passar por baixo dessa linha para dar um nó. Formou-se esse elo, passo com a agulha por dentro para dar um nozinho e faço esse movimento de novo, para dar outro nó e garantir que vai ficar bem firme. Aí é só cortar a linha bem aqui. E agora a gente pode vir com a agulha e organizar mais o ponto picô, deixá-lo. Tem umas partes que ficam mais apertadas, a gente vai afrouxando até chegar aqui nessa base e vai ficando bem bonitinho, bem organizado. E depois do picô estar todo pronto, preso lá atrás, a gente pode tirar o alfinete. E aqui nós temos um ponto tridimensional, que praticamente foi feito todo na superfície do tecido, né? A gente mal tocou aqui no lado avesso. Então, eu fiz esse ponto picô com a base mais larga, porque eu queria um milho verde bem bonito. E para isso a gente vai meio que dando umas apertadas aqui nas bordas, para deixar mais um formato roliço, podemos dizer assim, desse jeito. E para isso, agora eu vou precisar da agulha de mão mesmo, número 9, e um fio da linha meada, da própria cor que eu utilizei para fazer o milho verde, aqui o ponto picô. Dei um nozinho na ponta, virei bem aqui nessa parte de trás com ela. Pronto. E vou começar a prender essa lateral do ponto picô. Venho aqui do lado de fora e só passo aqui por dentro, ó, bem simples. Só um pontinho breve, sustentar no tecido. Venho mais aqui acima. Acho que uns 4 ou 5 pontos desse lado aqui já é o suficiente. Agora nessa pontinha. Pronto. Esse lado aqui tá todo aberto, justamente porque eu quero um milho verde mais alto, né? Com uma textura mais altinha. Então, para isso, agora eu vou pegar um pouquinho de manta acrílica, ó. Eu acho que isso aqui ainda é muito. Vou pegar só essa parte aqui. E vou colocar aqui por baixo, ó, nesse lado. Você pode pegar a agulha que você estava usando de tapeçaria e ir empurrando. Porque como ela não tem ponta, não vai ficar desfiando a sua linha. Pronto, e agora você olha, vê se cabe mais um pouquinho de manta. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui. Acho que só isso aqui já tá mais do que suficiente. Esconda bem a manta para não ficar aparente. Pronto. Agora, novamente, eu continuo utilizando essa agulha mais fina para prender essa lateral, para a manta não sair.
Olha se tem alguma parte, ó, aqui tá meio alto ainda. Vou dar mais um pontinho. Pronto. A altura desse ponto, desse milho. E depois de arrematar este ponto picô lá atrás, agora eu venho para a parte das folhagens. Vou fazer essa primeira. Tô utilizando ainda a agulha de tapeçaria, mas essa linha é a de novelo. Essa linha aqui, ó. Esse tom de verde que eu escolhi. Vou pegar o alfinete para colocar logo nessa parte, na pontinha, que é o ponto mais alto, até aqui embaixo. Pronto, tá ótimo. Agora a gente vai passar por trás do alfinete, entrar nessa extremidade e sair aqui no meio com a agulha e vamos fazer aquele processo. Como esse ponto picô ele é mais estreito, vejam que eu usei somente 3 fileiras, né, ó. A nossa base é formada por 3. Essa, como era maior, formada por 5. Então, agora eu já posso começar o andamento. Por baixo, por cima e por baixo. E tudo aquilo que vocês já me ouviram falar antes. Puxa bem, para não ficar muito grande essa parte da ponta. E agora eu retorno para o lado direito. Como eu vim por baixo dessa última linha, agora a agulha vem por cima, por baixo e por cima dessa outra. Movimentos contrários, sem puxar muito. Conforme você vai fazendo, vai empurrando essa linha para que essas idas e vindas fiquem próximas, bem pertinho uma da outra. Você pode deixar o ponto até assim de lado, ó. Talvez fique melhor de trabalhar. E eu já estou quase finalizando esse ponto picô. Vou até empurrar um pouquinho mais para baixo para continuar enxergando bem as pilastras aqui do ponto, para poder finalizar. Eu irei mais uma vez e volto e pronto. Já posso fazer o arremate logo lá atrás. Pronto. Agora é só entrar nessa parte com a agulha, do lado dessa lateral aqui, e fazer o arremate. Tirar o alfinete, vou organizar esse finalzinho aqui, ficar bem bonito. Pronto, mais um ponto picô pra gente ter aqui. Olha que coisa fofa, gente. Vou fazer outro ponto picô desse aqui do lado, já eu mostro o resultado para vocês. E olha só, antes de começar de fato a fazer todo o entrelaçamento do ponto picô, eu peguei aquela agulha que eu usei, a mais fininha,
e prendi aqui os pontos para eles não ficarem soltos aqui na frente atrapalhando, tá? Então vocês procurem deixar o que vocês estão fazendo bem organizado para na hora não ter problema da agulha sem querer entrar por outro ponto e acabar estragando aí o trabalho de vocês. Ponto picô finalizado. Agora eu posso tirar toda essa parte daqui. Olha só isso. Ah! Eu adoro bordar, adoro ver o resultado. Bom, agora a gente tem que prender essas folhas, né? Vou pegar uma agulha aqui pra gente fazer isso. E antes de prender com a agulha, você tem que ver como você vai querer que fiquem essas folhas. Se quer que fique assim, em pé, toda presa. Se quer que uma fique mais deitadinha assim, ó, pra frente, inclinada, e a outra fique em pé. Você tem que decidir antes de prender, né? Eu quero que fique mais ou menos assim, com essas pontas soltas aqui na frente. Para isso, eu vou prender essa lateral e essa outra lateral, desse jeito, ó. Eu vou sair bem aqui no cantinho, quase que por baixo do milho. Tô utilizando a mesma linha que usei para fazer. E vou dar só uma beliscada aqui na folha. Pronto. Agora, mais aqui acima eu saio novamente. E dou outra beliscada aqui na folha, para que ela fique bem por cima do milho. Aí você vai vendo até onde quer que suba. Eu vou querer um pouquinho mais acima. Pronto. E agora deixa essa parte aqui da frente e essa borda também solta. Venho para esse outro lado, mais ou menos aqui nessa altura. Vou vir um pouquinho mais baixo, para não ficar igual o outro lado. Coloco bem para cima esse picô do milho e dou uma beliscada aqui nele, com a agulha para poder segurar. Pronto. Faço a mesma coisa aqui. Pronto. Já tá do jeito que eu queria. Agora só vir aqui atrás para dar um nozinho, 2 nós e cortar a linha. Gente, eu amei demais, eu amei esse resultado. Adorei esse meu milho verde. Deixa eu tirar aqui do bastidor. Mostrar aqui perto do outro, que eu já tinha feito. Nesse outro, nessas outras folhas eu usei uma linha mais grossa. Só que eu não gostei tanto do resultado porque ficou muito grossão assim, sabe? Então eu optei por usar essa linha em novelo, que ela era mais fina do que essa. E eu gostei mais do resultado, que fica mais leve. Nesse de baixo eu também utilizei a manta acrílica. Então deixem nos comentários o que vocês acharam desse milho verde, que dá para ser feito em peça de roupa, na gola, né, num bolso. Dá para fazer vários em uma bolsa, em um vestidinho, assim, um detalhe. Então, é isso. Um ótimo final de semana, se hidratem e até a próxima sexta-feira.